o último livro da Bíblia, o livro das Revelações, capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Amém? Amém. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, bem baixinho, fala: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres um ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com um colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Eu vou repetir o 21 para você entender. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Quantos ouvidos, ó Deus, para ouvir a tua palavra. Quantas bocas para glorificar o teu santo nome. Quantos olhos para enxergar as maravilhas do Senhor. Meu Deus amado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Não sou merecedor e nem somos merecedores, mas a tua graça nos alcançou e por isso estamos aqui. Cumpra o teu querer, papai. Não seja a minha vontade e não estabeleça o meu eu, mas que a vontade do Senhor seja feita, seja notória, seja executada, seja manifestada, seja grandiosa, seja maravilhosa, seja bondosa, seja, meu Pai, da maneira que o Senhor quer. Não somos, Senhor, merecedores, mas por causa da tua graça chegamos até aqui. Não somos fortes, mas por causa da tua força chegamos até aqui. Não somos ninguém, Senhor, mas só chegamos até aqui, papai, porque o Senhor esteve conosco. Aleluia, meu Deus. Fica conosco, Senhor. Como o Senhor ficou, meu Pai, no caminho de Emaús com aqueles dois discípulos, aonde o Senhor, meu Pai, adentrou na casa, e eles disseram: fica conosco, e o Senhor ficou. Fica labandasto de calabandaracé, fica labandeaçou de candarabandaracúria, com a tua igreja. Fica, papai.
com essa família. Fica, meu Deus, mais um pouquinho, pois a tua presença é maravilhosa. A tua presença, meu Deus, nos faz, ó Deus amado, amanhecer e entender que as misericórdias têm nos alcançado. A tua presença, Deus, tem nos alcançado, meu Pai, e por isso estamos aqui. Nem era para estarmos aqui, Senhor, em cada vaso dele, mas a tua mão nos alcançou, e por isso eu posso dizer que maravilhoso, bondoso, grande, fiel, poderoso, santo, Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Senhor está aqui. Por isso, a Deus vai de encontro a cada necessidade, vai de encontro a cada vida aqui neste momento. Que, meu Deus amado, porque precisamos de Ti, papai. Se adentre no coração, meu Pai, da Tua noiva, e que estejamos nos ataviando, nos preparando para o grande dia, para o grande dia que nós iremos encontrar com o Senhor. Eu te louvo e te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos hoje diante de uma palavra. Confesso que eu queria pregar hoje sobre obra, construção, trabalho. Para mim falar um pouquinho sobre a construção da igreja, mas o Espírito Santo que manda. E ele me pediu para pregar em Apocalipse capítulo 3. Irmãos, quando eu leio o livro de Apocalipse, eu preciso entender quem escreveu o Apocalipse. Quem escreveu essas cartas? Quem foi usado por Deus para escrever essas cartas? Aleluia, meu. E Deus, ele usa um homem chamado João. Alguns historiadores dizem que esse mesmo João foi lançado em um tacho com óleo fervendo e ele não morreu. Isso não tem na Bíblia, mas alguns historiadores dizem isso. Esse mesmo João, ele é conhecido como aquele que gostava de se aconchegar no ombro de Jesus, escutar o coração do nosso Senhor bater, escutar o coração do nosso Senhor palpitar, porque ele gostava de ficar perto do nosso Senhor. Nós só viemos aqui neste culto, irmãos, porque nós queremos ficar pertinho dele e precisamos dele em cada momento da nossa vida. João, ele prega, irmãos, e ele escreve 3 epístolas, 2 epístolas que me chamam a atenção. Na segunda epístola, 3 epístolas. Na segunda epístola me chama a atenção ele dizendo assim: filhinhos, não pequeis. Ele aconselha nós, irmãos, a não pecar. Mas ele diz assim: se porventura vocês pecarem, se porventura vocês erraram, se porventura vocês caíram, saiba que vocês têm um advogado diante do Pai, a saber, Jesus Cristo. Glória a Deus. E ele, irmãos, está contemplando a vida de cada um aqui nesta noite. Aleluia. Ele sabe das suas necessidades, ele sabe de tudo que você está passando. E ele escrevendo esse livro de Apocalipse, a Bíblia diz que ele, irmãos, é preso e é levado até um lugar chamado Patmos, uma ilha rochosa, cheia de pedras. A palavra, irmãos, Patmos, quando a gente olha a tradução dela, Patmos significa mortal. Ou seja, essa ilha, irmãos, era levada as pessoas para morrerem. Eram largadas lá, porque as pessoas não tinham como sair dessa ilha. E as pessoas pereciam nessa ilha. As pessoas diziam assim: João foi levado para morrer. E eu vejo Deus dizendo assim lá no céu: ele foi levado para essa ilha, porque eu tenho uma grande revelação para mostrar para João. João é levado até a ilha de Patmos. Eu preciso da sua atenção.
E ele começa dizendo em Apocalipse, dizendo assim, me chama a atenção, quando ele fala assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, e na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. Por causa de que, igreja? Da palavra de Deus. Por causa da palavra. João não foi levado para lá por causa de qualquer coisa, ele foi levado para lá porque ele pregava essa palavra. Só que me chama a atenção, irmãos, que ele foi levado porque ele pregava uma palavra que ia de contra o pecado do povo, daqueles homens ali. E a Bíblia diz que pega João e coloca ele numa ilha para morrer, mas a Bíblia diz que ele recebe revelações. E ele fala assim: por causa da palavra e pelo testemunho de Jesus Cristo. E ele continua dizendo: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas. Quantas igrejas? 7 igrejas. Na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a última, Laodiceia. Presta atenção. 7 cartas a 7 igrejas. Quando a gente estuda, irmãos, a gente entende que são 7 períodos da igreja que a igreja vai precisar passar. Se você estudar a igreja de Éfeso, você vai entender que é o princípio. A igreja de Filadélfia é a igreja que mais agradou a Deus. Uma igreja que é considerada a igreja do amor fraternal, do amor que amava a Deus não por aquilo que Deus poderia dar, mas por tudo aquilo que Deus é e representa em nossa vida. Irmãos, eu preciso entender que eu preciso servir a Deus não é por causa de algo que Ele vinha me oferecer, porque a única coisa que eu preciso que Deus me ofereça nessa terra é a graça dEle. Um favor imerecido, um favor que eu não mereço, mas essa graça alcançou todos nós que estamos aqui nessa noite, porque um dia nós ouvimos essa palavra dizendo que Jesus morreu numa cruz por causa de cada um de nós, e nós decidimos, não foi forçado por obrigação, mas porque o nosso coração, nossa vida entendeu que nós não poderíamos viver sem a presença dEle em nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Sem Jesus não dá. Aleluia. Eu entendo que João, irmãos, o último apóstolo a morrer. Até Paulo morreu e João ficou. João é levado a essa ilha, ele escreve. E no versículo 12, no capítulo 1, diz assim: e eu virei-me para ver quem falava comigo. E virando, vi 7 cartiçais de ouro. Eu não vou pregar sobre 7 cartiçais. E no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E sua cabeça, aleluia, era branco como a lã branca, como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram como semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E na sua voz, uma voz como de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol, como na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. João olha para trás, irmãos, e João vê quem? Jesus ressurreto, o Raboni da Galileia.
a estrela da manhã, a raiz de Davi, o alfa, o ômega. Quando ele olha para trás, ele vê Jesus, não aquele Jesus, irmãos, castigado na cruz, mas um Jesus honrado, glorificado, cheio de poder e glória. E hoje ele contempla a igreja dele aqui na terra, e ele está contemplando a minha vida e a sua vida, e está te dizendo: não temas, igreja do Senhor. Filho, João cai, irmãos. Quando João cai, a Bíblia diz, irmãos, que ele fala: não temas. Jesus, irmãos, ele estava ali diante de João, e a Bíblia vai dizer no capítulo de número 20, versículo 19, capítulo 1: escreve essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas vão de acontecer. Em outras palavras, Deus estava dizendo: João, escreve em um. Naquela época não era papel, mas o que existia naquela época. Escreve as coisas que vão acontecer, para que a minha igreja possa se preparar. E diz o versículo 20: o ministério das 7 igrejas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 igrejas, as 7 estrelas, são 7 anjos das 7 igrejas, os pastores. Presta atenção. Escreve a 7 pastores. Vamos pegar aqui em Capitão Enéas. Deus dizendo assim: escreve para 7 pastores aqui em Capitão Enéas. Um exemplo. E João começa a escrever. Para quem, Deus? Pastor em Éfeso, pastor que está em Esmirna, pastor que está em Pérgamo, pastor que está em Tiatira, pastor que está em Sardes, Filadélfia e por último, Laodiceia. Eu preciso da sua atenção, irmãos, porque nós vamos entrar aqui em um período onde a igreja ela estava, irmãos, passando por perseguição. Era o primeiro período da igreja. Uma igreja perseguida, uma igreja que era afrontada, mas uma igreja que tinha arrependimento. A igreja primitiva. Quanto mais pessoas eram mortas, mais pessoas levantavam a mão e reconheciam Jesus como Senhor. Glória a Deus. João agora, irmãos, ele escreve as 7 igrejas, e ele deixa a última, Laodiceia. A palavra Laodiceia significa justiça. É Deus dizendo: eu vou cumprir a minha justiça nessa terra. Aleluia. Irmãos, você acha que a justiça de Deus ela é igual a dos homens? Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, politicamente falando, que nós estamos, irmãos, entrando em uma era Laodiceia. Você vai entender por quê. O papel da igreja, irmãos, eu vou mais na frente, eu vou me expor aqui e vou falar como líder espiritual da igreja em quem eu voto e em quem eu acho que a igreja precisa votar. Porém, eu não misturo com política, eu não gosto. Mas o meu papel eu tenho que falar. Porém, eu não gosto de política, porque eu sei que a política ela é importante, porém, o papel da igreja não é politicar. O papel da igreja é anunciar o reino de Deus, a palavra de Deus, para ganhar almas para o céu. Glória a Deus. Aleluia. Ele escreve a 7ª carta a uma igreja chamada Laodiceia, justiça. E ele começa dizendo assim: eu escrevo essa carta ao anjo da igreja que está em Laodiceia, o testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Irmãos, Deus começa dizendo para essa igreja: olha, lembra que eu estive no princípio e que eu estarei no fim.
Jesus estava no início, irmãos. A Bíblia fala que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele habitou entre nós e fez carne. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu estive no princípio e estarei no fim. Eu sou o Alfa e o Ômega. Ele diz assim: ó, o dia que eu digo isso, eu que sou santo, verdadeiro e que tem uma chave de Davi, que abre e ninguém fecha, nem em Filadélfia, e que fecha e ninguém abre. Quando ele vai para a Laodiceia, irmãos, ele começa dizendo diferente. Ele diz assim: olha, eu sou fiel e verdadeiro do princípio da criação, eu sei as tuas obras. Deus já começa dizendo para o povo: eu conheço as suas obras. E ele fala assim: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Ou seja, Deus estava dizendo: antes fosse frio, ou seja, antes fosse desviado, ou seja, fosse do mundo, não servisse a Deus. Ou se fosse quente. Uma pessoa quente, irmãos, é uma pessoa que ora, que busca, que persevera, que lê Bíblia, que está constante na presença de Deus. Mas nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de uma igreja morna. A igreja morna é aquela igreja, irmãos, que ela nem serve, ela nem deixa de servir, nem serve. A adoração dela, irmãos, ela é uma adoração intermediária, aonde o homem é adorado às vezes mais do que Deus. A vida dela, irmãos, é uma vida de uma igreja morna, é uma vida de uma igreja, irmãos, que não está agradando a Deus. Eu vou falar por quê. A Bíblia vai dizer assim, Eclesiastes capítulo 9, versículo 8: em todo tempo, que sejam alva as suas vestes. Você vai entender por que as nossas vestes precisam ser brancas. E ele continua dizendo assim: assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu vou vomitar-te da minha boca. Deus estava dizendo assim, irmãos: eu estou a ponto de colocar a minha igreja na minha balança. E a balança de Deus, irmãos, ela é justa. A balança de Deus, ela não pesa para o lado errado. A justiça de Deus, irmãos, ela não pesa do lado errado. Então hoje é uma noite para nós de conserto. Sabe por quê? Porque no céu não entra desconcertado, no céu entra as pessoas santas e que está servindo a Deus com sinceridade. Eu vou entrar, irmãos, numa área. Eu disse que eu relutei para não pregar hoje isso, mas eu preciso falar. A Bíblia diz, irmãos, em Judas 1,14, isso é sério. Judas 1,14 diz assim: estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor. Judas, o livro de Judas está dizendo assim que o povo, irmãos, eles estavam apacentando a si mesmo. Sabe o que é apacentar a si mesmo? Eu não tenho pastor, eu não devo obrigação a ninguém, mas o dono da minha vida sou eu faço o que eu quero, e é verdade. Mas um dia que nós estivermos diante de Deus, o que vai valer, irmãos, não é a sua vontade, mas é aquilo que Deus estabeleceu para nós aqui nessa palavra. Aleluia. Se é para cumprir os mandamentos, vamos cumprir. Pastor, mas a gente é pecador. É, mas nós somos pecadores arrependidos, que quando cai, levanta no outro dia dizendo: Deus, eu errei, mas hoje me aceita como um filho novamente, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Hoje, irmãos, é uma noite de arrependimento. João, ele escreve essa carta a Laodiceia. Ele fala assim: Laodiceia, vocês dizem assim: eu sou rico e sou enriquecido e de nada tenho falta.
Não sabes tu que vocês são miseráveis, pobres, cegos, nus e até mesmo sem a graça de Deus? E ele fala assim, o Deus fala assim: aconselho-te que de mim compres um ouro provado no fogo, verdes brancas e colírio. Você sabe para que servem esses 3 elementos? Eu gostaria de falar hoje aqui para vocês. Diga comigo assim: ouro. Ouro. Sabe como é que prova o ouro? O ouro é provado, irmãos, dentro do fogo. O ouro, ele é ouro quando ele vai para o fogo e ele passa no processo. Fogo fala de provações. Fogo fala de luta que a gente passa nessa terra. Hoje, irmãos, nós somos um barro que de vez em quando precisamos descer na olaria e entrar nessa olaria no fogo de Jeová. Para quê? Para que nós possamos nos fortalecer diante de Deus. Mas o que acontece, pastor? Mas eu não aguento passar luta nessa terra. Deixa eu te dizer, a luta que você passa aqui é Deus dizendo: você está sendo provado, e quanto mais você é provado, mais forte você fica, mais fortalecido você fica. Eu vejo a igreja se fortalecendo através das lutas. Glória a Deus, aleluia. Então Deus, Ele quer te fortalecer. Aleluia. O fogo, irmãos, ele precisa ser um elemento em nossa vida. Fogo fala de muita coisa boa. Fogo fala do Espírito Santo. Fogo fala, irmãos, de provações. Fala. Mas é melhor a gente passar na prova de Deus aqui do que um dia, irmãos, arder no fogo do inferno lá. Então não passa na prova aqui como diz o Lázaro, mas passa nessa prova dando glória a Deus, porque Deus, Ele cuida dessa igreja, e Deus tem cuidado de cada um de vocês. Aleluia. O problema, irmãos, é que nós não queremos mais passar prova. Estamos num período que a igreja, ela prega que você não pode passar luta. Se você passar luta é porque você não tem Deus na sua vida. E é mentira de Satanás. Eu não vejo um discípulo passar a sua vida aqui sem luta. A Bíblia diz que foram decapitados. Isaías, irmãos, foi cerrado ao meio. Pedro foi morto numa cruz de cabeça para baixo, porque diz assim: eu não quero morrer com o meu Senhor, eu não sou digno. Ele falou assim: me mata, pendurar de cabeça para baixo, que é melhor. E João agora está numa ilha Patmos, sabendo que todos os discípulos morreram, mas que passaram pelo fogo da aprovação, mas que foram aprovados por Deus. E eu vejo uma igreja, irmãos, que está sendo lapidada, está sendo passada no fogo, para que um dia possa entrar pelas portas e dizer assim: Deus, valeu a pena passar luta, mas hoje o Senhor me honrou neste lugar. Deus tem preparado um novo céu, uma nova terra, para a igreja que perseverar passar no fogo, mas passa agradecendo ao Senhor. Então não aceite nada que vem do diabo. O diabo, irmãos, ele tem um laço grande. E o laço do diabo, irmãos, ele é assim. Primeiro ele só joga e fala assim: ó, vem. Ele não aperta, não. Mas quando você vem caminhando, caminhando, e você acha que a sua vida está boa, ele aperta o laço. E você não tem outra saída. Aí você precisa olhar para cima e falar: Jesus, me socorre. E ele quebra o laço do inimigo. Hoje eu vejo laços sendo quebrados aqui em nome de Jesus Cristo. Porque todo laço que o diabo lançou na tua vida, laço que está te prendendo para que você não siga os caminhos de Cristo, nessa noite Deus está quebrando o laço, Deus está quebrando as gemas,
servir a Deus com alegria, entendendo que toda prova vai gerar em ti o arrependimento, uma vida santa, uma vida fiel a Cristo, porque você é provado, para que um dia você possa ser aprovado pelo nosso Senhor e Salvador.